Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara a Deus que você esteja bem e que se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Cá estamos nós ao vivo, satisfação imensurável, sabe? Daquelas que a gente fica cheio de orgulho. Então, com essa satisfação que a gente está de volta aqui ao vivo com o nosso programa Opinião, com você, para você, sempre das 19h30 às 20h30. Você sabe que nós abrimos aí o ano do sexto ano. Abrimos 2026, que é o sexto ano do programa Opinião. Daqui a pouco a gente completa 6 anos ao vivo. 6 anos ininterruptos, porque você sabe que tivemos aí uma pandemia, mas enfim, tivemos a linha, tivemos a força, tivemos as bênçãos e a energia, sobretudo as bênçãos de Deus para percorrermos o caminho. Passamos pela pandemia e passamos por outros tantos bocados, bons ou ruins, e tivemos também atravessando as barreiras que estiveram no meio do caminho. E cá estamos nós. A Opinião está hoje recebendo Gisela Simona. Eu adoro quando a Gisela vem aqui. Eu gosto demais do trabalho da Gisela, já falei para ela isso. Já gostava quando ela estava à frente do PROCON, não é? E depois, com a sua assunção, há tipo 2 anos e meio, lá na Câmara, na condição de deputada federal, não é? Na vaga do Fábio Garcia. Também tenho visto o trabalho dela está sendo altamente produtivo, colocando muita gente no chinelo. Eu falo isso porque eu andei lendo, a Marisa Batalha não me deixa em paz, mandando um monte de catatal dela, assim, eu fico lendo lá. E são muitas ações mesmo. Você precisa também saber sobre as ações parlamentares da Gisela Simona, na Câmara Federal, entendeu? Porque se você acessar os sites aí, oficiais da Câmara, você vai ver. E se você acessar as redes sociais da Gisela Simona também, especialmente no Instagram, também vai ver isso. Não é porque ela está aqui do meu lado que eu estou falando isso não, porque realmente lá em casa tem gente que vota nela, acredita? Ela é o candidato aí, um bocado de coisa, eu falei para ela também aqui. Então, assim, é satisfação, mas eu estou aqui como jornalista, não vou deixar de perguntar as coisas mais sérias e as coisas também. Tudo, vamos perguntar tudo aqui na nossa querida Gisela Simona, na bancada do programa Opinião mais uma vez. A Gisela, também conhecida como esposa do Joacil, que está ali. Veio de roxo ou de rosa, deixa eu ver aqui. Ele é uma camisa meio lilás, meio roxa, meio não sei. Ele é o braço direito dela, né? Que está em recesso por conta lá da Câmara. E está percorrendo o trecho aí, porque, afinal de contas, é isso que tem que acontecer realmente. Então, se tem alguma pergunta, alguma sugestão aí, a nossa deputada 999322529, para você interagir com a gente aqui. Professor Lorenberg Alves, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, razão maior pela qual estamos aqui, disse já, né, há quase 6 anos, com muito orgulho de ter você que compõe essa audiência qualificada em nossa companhia. Tudo bem? Então, e se você está a fim de assistir também pelo Facebook, na página do Facebook, só chegar lá, digitar TV Pantanal 22 HD, não é? E estamos para o mundo inteiro também aqui, ao vivo na nossa TV. A Maria Eduarda está ali também, ó. A Maria Eduarda é uma nova aquisição aí do gabinete da assessora, não é? O Opinião está começando agora. Minha caríssima deputada Gisela Simona, satisfação em recebê-la aqui mais uma vez, viu? Obrigado, porque sempre, dificilmente a Gisela recusa um convite. Só quando ela está no trecho lá, ela até fala para o Joacil pisa fundo aí para a gente chegar a tempo lá. Aí o Joacil, nós estamos aqui em Gaúcha do Norte, amor, não tem jeito. Aí não tem jeito de vir, mas ela vem sempre que pode. Obrigado, viu? Gisela, feliz novo ano para você, para o glorioso esposo, para a família inteira, para a sua equipe também.
A Gisela estava, eu não sei se está ainda, eu queria que, deputada, você dissesse aí, na condição de vice-líder, ou está agora recentemente vice-líder da maior bancada, salvo engano, lá na Câmara, que é a do União Brasil, não é? É vice-líder. E isso é e além da bancada feminina do União Brasil, que eu sei que são 10 mulheres, 10, 11, né? E então, eu queria que você dissesse sobre isso justamente porque como que funciona essa distribuição de tarefas, qual que é a ação? O vice-líder, no caso, é só decorativo, ele também participa das reuniões deliberativas, como votar em determinadas pautas, enfim. Boa noite, muito bom tê-la de novo aqui. Bom, boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg, a todos que nos assistem aí. Primeiro dizer da honra que é estar aqui, é a minha primeira participação na TV nesse ano de 2026, um ano que eu desejo a todos vocês que seja um ano aí de muitas bênçãos, com saúde, com muitas alegrias, sucesso, né? E quero muita vitória nesse ano de Amém. 2026. Né? E já respondendo aí a sua pergunta, né, veja que, primeiro dizer da honra que é hoje ser vice-líder desse maior bloco da Câmara dos Deputados. Isso é fruto, sem dúvida nenhuma, do nosso trabalho, não é um trabalho só decorativo, pelo contrário, porque o vice-líder, na verdade, é isso, é como todo vice, né? Ele responde na ausência do líder, então participamos do Colégio de Líderes, que faz a pauta da semana na ausência do líder, e no plenário, na ausência do líder, que é quase sempre, né, é nós que, na verdade, fazemos a articulação para os votos, né? E essa maior bancada, que foi formada por cerca de quase 300 deputados aí, na verdade, nós temos o centro, né? Vamos colocar aí que todo o centrão, como chamam, faz parte desse bloco, onde nós fazemos exatamente a tentativa de articulação do voto conjunto, né? O que é muito importante para a aprovação ou não de determinado projeto de lei. Então, essa função, ela é significativa e é claro que é não só a gente, mas muitas vezes nós sabemos que dentro da Câmara você tem projetos de alfinete e foguete, né? Então, quando você tem um assunto mais voltado à questão financeira, é você saber escolher o deputado da área financeira que sabe expor melhor sobre o assunto, defender ou contrapor aquele projeto de lei para falar em nome do bloco, né? Então, isso demanda esse conhecimento de todos, né? E também essa capacidade de articulação, né? Felizmente, nesses 30 meses de mandato que eu estou na Câmara dos Deputados, eu tenho conseguido manter um bom diálogo, seja com a direita, seja com a esquerda, seja com o próprio centro, o que faz com que, muitas vezes, eu esteja numa posição estratégica de articulação e de negociação, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem feito esse trabalho, né? Agora, em fevereiro, voltando, na verdade, tudo começa novamente na Câmara, né? A cada ano da legislatura se votam novamente quais comissões cada parlamentar vai fazer parte, né? Quem são os líderes novamente, quem são os vice-líderes, né? E o vice-líder é uma escolha do líder do partido, né? Então, hoje o Pedro Lucas, que é do estado do Maranhão, é o líder do União Brasil, né? E ele foi a pessoa que, junto com os líderes dos demais partidos, nos delegaram essa missão. Você tem uma boa relação com o Pedro Lucas, aliás, não é? E com os demais também. Felizmente. Tem Sim. uma boa relação. Uma boa relação. Necessário, né? Senão seus projetos também não andam. Não anda, né? Senão você não consegue boas relatorias, muitas vezes. E tem que ter confiança dele também, né? Porque na ausência dele, quem vai acabar dando seguimento aí às reuniões e deliberações, inclusive, no caso, a vice-líder que se tornará líder, no caso aqui. E uma coisa que é Gisela. importante, que nem todos sabem, né, mas muitas vezes para você ter um regime de urgência, por exemplo, é necessário 171 assinaturas, né? A assinatura hoje do vice-líder, né, na ausência do presidente, ela vale 60 assinaturas, né? Então, você praticamente tem metade aí, quase metade da possibilidade de um projeto ir para um regime de urgência quando você assina na condição de vice-líder. Okay. Professor Lorenberg, por favor. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre, mas sempre a alegria de tê-la conosco. Sempre a nossa conversa fica muito boa, muito rica. Até para explorar sempre no bom sentido, deputada, da sua sabedoria, do seu conhecimento e agora da sua experiência na Câmara Federal. Deputada, eu tenho aqui um trecho
de uma fala da senhora no dia 25 de novembro do ano passado. Eu já ia falar desse ano. Do ano passado, na Câmara Federal. Eu destaquei aqui, entre aspas, o combate à violência contra as mulheres não é uma pauta simplesmente social. É uma urgência humana. Cada mulher que sofre violência representa, sim, uma ferida aberta em nossa sociedade. Em Mato Grosso, essa ferida só aumenta. Há um verdadeiro banho de sangue das mulheres mato-grossenses. Neste ano de 2025, tem ocorrido o feminicídio, um feminicídio por semana. Enfrentá-la, quer dizer, enfrentar a violência, exige muito mais que indignação, exige ação, exige políticas públicas efetivas. Fecham aspas. E aí está o gancho exatamente da minha pergunta à senhora, que é muito mais do que uma pergunta, um pedido de reflexão, deputada. Em Mato Grosso, do ponto de vista da ação governamental, qual é a avaliação, qual é o balanço que a senhora faz? Então, infelizmente, ainda temos aí uma avaliação negativa das políticas públicas aplicadas aí pelo poder público, e aí eu digo em todas as esferas. É a esfera municipal, esfera estadual e esfera federal. Por que isso? Porque vejam que quando nós tratamos do feminicídio, eu digo que ele é o ápice da violência contra a mulher. Porque estudos já realizados, pesquisas realizadas comprovam que, na verdade, você inicia muitas vezes com ofensas verbais, isso dentro de casa, né, com atitudes, com condutas de menosprezo à condição de mulher. Num segundo momento, você vem com violência física, né, e outros tipos de violência que a própria Lei Maria da Penha prevê. E hoje, infelizmente, a sociedade, de alguma forma, naturalizou isso. Né? E essa naturalização, ela é fruto exatamente de uma política pública de informação também, para que você trabalhe esse tema hoje em razão da proporção que ganhou esse tema da gravidade no nosso país. Hoje, em todo o canal aberto de TV, nós tínhamos que estar discutindo esse tema do feminicídio. Nós tínhamos que ter isso aberto dentro das escolas para fazer uma discussão profunda nisso, porque temos aí a prova que há essa cultura machista da nossa sociedade que faz com que a mulher seja considerada coisa, objeto hoje, um pertencimento do outro, o que não é verdade. Então, esse investimento, né, maciço aí, eu falo, e quando eu falo de investimento, estou falando de dinheiro mesmo, porque não se faz política pública sem dinheiro. Você vê nos orçamentos, seja da União, do Estado e do município, valores muito pequenos ainda dedicados a essa política pública e muitas vezes, quando previsto, sequer é executado, sob a desculpa de que seria utilizado de forma transversal. Então, nós não podemos fazer com que isso permaneça. Né? Há agora, em razão dos números, né? Mato Grosso fechou 2025, infelizmente, com 53 feminicídios, né? E um número absurdo de violência doméstica, e começamos o ano com ações em todo o Brasil, crimes gravíssimos também sendo praticados. Então, vejam que é deficitária, sim, essa atitude, e num ano como esse, que é um ano de eleição, é muito importante, sim, a gente entender que isso não pode mais ficar no discurso, mas que nós precisamos de prática, né? E quando a gente fala disso, nós estamos falando, né, como eu falei, de um programa informativo, de informação, de investimento nas redes de proteção, e aí, dentro do legislativo, nós podemos agir muito do ponto de vista até reparatório, mas do ponto de vista preventivo, o que nós temos aprovado hoje é o suficiente, mas falta investimento. Né? E aí, quando nós estamos falando de você capacitar os professores para falar desse tema dentro de sala de aula, né? Para você poder fazer com que numa recepção de uma delegacia o policial esteja preparado, que no judiciário o corpo não só de juízes, mas de técnicos que atendem também estejam preparados, tudo isso é investimento de combate ao feminicídio que o nosso país precisa. Né? Tenho muita honra de ter sido relatora do pacote antifeminicídio, que fez com que essa pena seja maior do Código Penal brasileiro, de
40 anos. Isso não foi fácil, isso foi uma luta vencida, né? Mas que, inclusive, isso ainda é desconhecido da população. Bora lá, eu quero pegar esse gancho seu, deputada, porque ele fez, a lei propriamente, fez aniversário agora, nessa reta final de 2025, não é? Exato. E eu queria saber, fazer um balanço, né, de um ano e alguma coisa, um ano e 2 meses, da lei, se esses avanços já são perceptíveis. Além disso que o senhor falou, aumentar para 40 anos aí, não é? A pena. Que podemos dizer dessa lei na comparação direta com o que vinha sendo aplicado? Então, o maior avanço é ter diminuído essa verificação de ter aí o feminicida saindo pela porta da frente da delegacia logo após o crime. Algo que nós presenciávamos isso constantemente e que agora não existe mais. Audiência de custódia, então, não se tem mais essa facilidade, porque houve um tempo que havia, né? Existe ainda, que é algo que está tentando ser combatido com um projeto de lei, é a alegação aí do surto psicótico, né, que é algo terrível que alguns homens, mesmo vivendo em sociedade, quando acabam cometendo esse crime, alegam um surto psicótico, né, naquele momento e que tem conseguido, ao invés da prisão, a chamada medida de segurança e pelo Estado estar desprovido de estrutura para aplicação da medida de segurança, muitas vezes ele é colocado em liberdade sob vigilância, o que é muito grave, né? Então, isso é um assunto que nós estamos tratando dentro do sistema legislativo, mas que, infelizmente, é mais um dos casos em que o STF entrou e tem prejudicado a segurança jurídica no Brasil, porque ele tem entendido de que a medida de segurança ela tem o mesmo prazo de cumprimento que a prisão, né? Então, se você chega a 40 anos, por exemplo, de uma pessoa que está condenada de forma psiquiátrica a ser assim para o resto da vida, com 40 anos ela vai ser solta, ainda que ela seja o maníaco do parque, né? Então, é uma situação de que nós entendemos que nessa situação, né, não haveria essa possibilidade de sair, né, do ambiente de internação, né? E aí, como o Brasil tem o impedimento da prisão perpétua, o STF entende que também seria uma prisão perpétua manter esse indivíduo dentro, ainda que de um estabelecimento de medida de segurança. Então, esse é um ponto que nós precisamos avançar no Brasil, né, com relação seja ao entendimento do judiciário, seja com relação à legislação nesse sentido, mas que é importante que saibam de que nós temos uma vedação constitucional de prisão perpétua, né? Não estou nem aqui defendendo a prisão perpétua, eu estou dizendo que numa situação de você ter uma condenação médica da pessoa de não recuperação, é inadmissível, né, que ela seja colocada em liberdade porque ela não tem condições de conviver com as demais pessoas. É isso aí. Então, falou a nossa deputada, aliás, que foi relatora desse importante projeto, dessa importante, hoje, lei, não é? Que fez um ano agora, há pouco, em outubro, e que a gente espera que realmente surta um efeito, aquele que a gente está esperando, que dê uma freada, porque está horrível. Mato Grosso que o diga. Nós, os jornalistas, eu falo por mim, mas eu acho que a maioria, se não todos, nós temos uma vergonha danada de chegar aqui e ter que ler mais um feminicídio. Eu nem sei, Lorenberg que conta geralmente, a gente perde a conta, não é? O ano passado, quantos foram? 53. Pensa, 53 feminicídios, gente. Essa atrocidade tem que acabar. E a gente está aqui, o Programa Opinião vai fazer 6 anos, e nós temos essa bandeira aqui de estar sempre abraçando a causa do combate à violência contra a mulher como um todo, não é? E a gente convoca você, que está assistindo ao Programa Opinião, que faz parte dessa engrenagem também. Por quê? Porque se você se calar, fica mais complicado a gente vencer esse monstro. Você pode e deve fazer também a sua parte, como denunciando, por exemplo, não é? Canais é o que mais tem aí, 190, 180, 188, enfim, você precisa se manifestar, não pode, o seu silêncio pode resultar num desses aí que o Lorenberg falou, não é? E a gente não quer, a gente está aqui, e não precisa ser o feminicídio chegar ao ápice
do feminicídio. Às vezes a violência, ainda que verbal, ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Então, nós conclamamos você que está assistindo ao programa Opinião, denuncie. Está vendo alguma coisa estranha? Todo mundo sabe o que é, o que não é uma violência, uma agressão. Denuncie, não é? Denuncie. Não tem essa coisa, mas não vou meter a colher nessa... Meta a colher, sim. Se puder meter a porrada no... Não vou falar para meter a porrada porque não posso incitar a violência aqui, não. Mas denuncie porque tem a Patrulha Maria da Penha, que aqui funciona muito bem, aqui no estado de Mato Grosso, a Delegacia da Mulher lá com Ajudar. Tem a turma toda aí que está empenhada. E a Opinião se colocou, se intrometeu nesse meio aí, falou, qualquer coisa manda aqui também, que a gente vai encaminhar isso aí para que as providências sejam tomadas. Mas antes de tomar providência, vamos evitar que seja necessário, não é? Você fazendo a sua parte, denunciando aí. E antes de denunciar, as pessoas como um todo, respeitar também as mulheres, não é? Na acepção da palavra, nos seus deveres, na sua rotina, nas suas vestimentas, não é? Nos seus hábitos. Nós só queremos respeito, né, Paulo? Isso é muito importante. Independente de cor, credo, independente de qualquer coisa, independente de que está vestido bem, se não está... Quem que é você para falar que está vestindo bem, que não está? Paulo, mas ela está com aquela, tomara que caia, aquela... Rapaz, ela veste lugar de mulher onde ela quiser, o dia que ela quiser e pronto. Enfim, antes que eu fale bobagem aqui, ou um palavrão, vamos para o intervalo comercial. O Opinião está hoje, com satisfação, entrevistando aqui a Gisela Simona. A gente volta em 1 minuto e meio, instante só. Olhando aqui o GD, que é o Gazeta Digital, a Caroline hoje está animada, né? Ela botou... Mas olha só, o Opinião vai agora destacar o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Muitas notícias sobre tudo, né? Aqui na economia, na política, na polícia, cotidiano, cultura, enfim, www.gazetadigital.com.br. Hoje, aqui o que temos de destaque, que fazem 3 anos, né? Está completando 3 anos aí, e nesses 3 anos após a invasão e depredação lá das sedes dos poderes em Brasília, os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, não é, de 2023, voltaram a dominar o discurso de deputados federais e também estaduais de Mato Grosso, expondo leituras radicalmente opostas sobre o episódio que marcou a história recente do país. Então, enquanto parlamentares voltados à esquerda classificam esses acontecimentos aí como uma tentativa clara de golpe de Estado, integrantes da direita insistem na narrativa de excesso, no caso de excesso do Estado, não é? Que culminou aí com perseguição, ou teria culminado com perseguição política e criminalização de manifestantes. As manifestações ocorreram no mesmo dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, participou no Palácio do Planalto do ato em memória dos 3 anos dos ataques, não é? E anunciou o veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2025, chamado PL da dosimetria, que prevê a redução de penas de condenados pelos atos tidos como golpistas. A matéria é bem mais extensa, você pode chegar aí, dar um clique no www.gazetadigital.com.br, tem detalhes, tem desdobramentos, uma matéria bem extensa mesmo, com muitos detalhes que você pode conferir no GD, no nosso Gazeta Digital. Não posso perder a oportunidade, já que não é, a gente estava retratando aqui
as manifestações de parlamentares. Ao meu lado está uma delas, né, que é a Gisela Simona, nossa convidada dessa noite, perguntar aí sobre tudo isso e, em especial, deputada, esse projeto da dosimetria com esse veto do presidente, qual que é a sua avaliação? Deve cair, deve ser derrubado, deve ser mantido, enfim. Bom, então, na verdade, a data de 8 de janeiro é uma data que ficará marcada na história do Brasil, não só pelo que aconteceu no dia 8, mas por todos os desdobramentos que acontecem até hoje no nosso país, né? E o veto do presidente Lula era esperado, né? Para mim não é nenhuma surpresa o veto do presidente Lula, até em razão do pensamento que o PT tem a respeito do tema, né? Particularmente, votei a favor do PL da dosimetria, sim, né? Porque entendo que é um projeto de lei que ele tem, na verdade, mais equilíbrio do que o que se propunha anteriormente no que se refere à questão da anistia, né? E aí eu estou dizendo, não é nem dizendo que sou contra nem a favor da anistia, mas estou dizendo daquilo do que é possível dentro do Congresso Nacional, né? Pelas tensões que se geraram ali e, portanto, que isso já atrapalhou o Brasil, né? Nesses 30 meses de mandato que eu estou dentro da Câmara dos Deputados, não foi uma, não foram duas, foram inúmeras, dezenas de vezes que nós tivemos sessões de comissões, do próprio plenário, interrompidos em razão da tentativa de se fazer aprovar esse projeto de lei, né, da anistia. Então, eu entendo que aquilo que mais se aproximou de um acordo entre os parlamentares foi esse, né? Inclusive no Senado, nós vimos aí o próprio grupo do presidente Lula apoiando esse projeto, né? E é algo que se esperava, né? E acredito sim que vai ter a derrubada do veto junto ao Congresso Nacional. Acho que o Centrão está mobilizado nesse sentido, para com esse entendimento. Na verdade, existe o centro, existe a direita, né? E existem parlamentares, de novo, da própria esquerda, que hoje são a favor do PL da dosimetria. Professor Lorenberg, a Gisela está à sua disposição. Deputada, até onde eu sei, se não for, se ainda não estiver, por favor, me corrija. A senhora pertenceu ou pertence à Comissão Especial sobre o Fundo Nacional da Igualdade Racial. Eu gostaria muito de ouvi-la, em especial um balanço sobre a importância dessa comissão e o tema propriamente dito. Eu queria que você falasse a propósito disso também sobre a reparação, que é um outro tema que está ligado a isso, né? Certo, perfeito. Primeiro, explicar que existe, na verdade, uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, uma alteração na Constituição Federal, que foi apresentada pela bancada negra da Câmara dos Deputados, a qual eu tenho muita honra de fazer parte, né? Inclusive, sou cofundadora dessa bancada negra, que foi criada em novembro de 2023, né? E por longos anos, por mais de 40 anos, se tentou criar dentro da Câmara um Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que é o que o professor Lorenberg trata, né? Já tiveram mais de 15 iniciativas nesse sentido, não conseguiram andar na Câmara, né? E eu tive a honra de ser aí relatora dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão fundamental para que se criar a comissão especial aí, né? E vale o registro, né, que nós precisávamos aí, para ela se tornar uma proposta de emenda constitucional, nós precisávamos de 171 assinaturas. Quando chegamos a 175 assinaturas, apresentamos, né? E, por maioria, nós tivemos aí a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça. E do que se trata? Exatamente disso, Paulo, quando você traz que é criar um Fundo Nacional de Promoção da Igualdade Racial que busca a reparação econômica da população negra no país. O que significa isso? Né? Hoje, os números mostram, e não é mimimi, como alguns querem dizer, de que o racismo existe na nossa sociedade e, por força do racismo, nós ainda temos aí a grande maioria de negros hoje tendo menos acesso à saúde no Brasil, à educação no Brasil, né? A empregos aí
de cargos de direção dentro das empresas, mas é a população negra hoje que está em maior número dentro do sistema carcerário, né? É ela hoje que está na favela e na periferia do Brasil. Então, quando nós falamos de uma reparação econômica, nós estamos buscando igualdade de oportunidades, para que você possa investir em capacitação, em empreendedorismo, por exemplo, da pessoa negra, e nós conseguimos aprovar. É um fundo de 20 bilhões de reais, em que será do Executivo, né, aplicado aí à sociedade brasileira, né, por um período de até 20 anos. Né? Então, nós estamos falando de 1 bilhão por ano aí de investimento nesse sentido, que vai ser organizado por um conselho paritário entre governo e sociedade civil organizada. Pois é, eu queria só aproveitar, perdão por interromper, mas só para agregar um pouco para o seu comentário seguir. 1 bilhão de reais por ano. Exato. Esse dinheiro seria aplicado em que? Qualificação, por exemplo? Qualificação, né? Por exemplo, hoje, eu querendo, por exemplo, criar um negócio hoje. Vocês sabem que existe o crédito hoje no banco, mas nós sabemos que o crédito é caro e que muitas vezes o prazo que eu tenho para poder, de carência, para iniciar a pagar, é muito pequeno em razão do custo Brasil. Então, nós poderíamos aí ter um período maior, por exemplo, de carência para a pessoa negra poder pagar esse crédito, né? E isso sendo subsidiado, por exemplo, com recurso desse fundo, porque ele trata muito dessa questão da reparação econômica, né? Na capacitação para que se tenha autonomia financeira, para se consiga, né? Por exemplo, é muito criticado hoje no Brasil a política de cotas, por exemplo, que é algo que não é um consenso no Brasil, mas a política de cotas existe exatamente pela defasagem que nós temos de negros hoje dentro do ensino superior. Isso está mudando, né? O Brasil, depois da política de cotas, né? Dizer como o doutor Damião, que é do União Brasil e é o autor dessa PEC, né? Ele fala hoje há um colorido nas universidades, porque aumentou o número de pessoas negras e pardas dentro das universidades do Brasil, né? Mas ainda temos essa carência. Então, isso seria exatamente para você promover essa capacitação, essa qualificação da população negra e parda no nosso país, que é a maioria da população brasileira. Então, quando nós conseguimos aprovar na CCJ, obrigatoriamente cria-se uma comissão especial, que agora está discutindo, na verdade, o mérito desse projeto, porque é isso, vai dizer, alguém poderia me perguntar, tá, mas como você fez essa pergunta, quais são as políticas públicas que vão ser feitas? Quem é que vai decidir? Esse conselho que você falou, que é a sociedade civil organizada, quem vai fazer parte? Então, essa comissão especial agora, que é formada por mais de 20 deputados, é ela que está preparando esse texto para ser submetido a plenário ainda, que aí só vai se tornar aí texto da Constituição quando passar aí pela maioria do plenário da Casa. A composição desses conselhos é importantíssima para garantir a seriedade da aplicação do recurso, porque Exatamente. O recurso, então, está sendo já organizado, está sendo conquistado, mas aí a aplicação são elas, não é? Temos que ter gente séria também na aplicação. Professor Lohenberg, por favor. Deputada, eu gostaria muito, desta vez, de um balanço do Congresso Nacional, em especial da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Eu tenho aqui um trecho da fala da senhora no dia 17 de junho do ano passado. A senhora afirmou o seguinte, entre aspas, a instalação da CPMI para apurar a fraude no INSS, Vitória vem com uma grande expectativa do povo e nós, parlamentares, não podemos decepcioná-lo. Fecham aspas. Eu gostaria muito de um balanço da senhora, deputada, até para ajudar o amigo telespectador. Eu assisto, para dizer claramente, o amigo telespectador sabe disso, eu já assisti 26 depoimentos por inteiros. Eu assisti mais depoimentos do que o próprio integrante da comissão parlamentar. Eu gostaria muito de ouvi-la, deputada, a respeito desta comissão, qual é o balanço que a senhora faz dela? Primeiro, é importante fazer o registro, mais uma vez, da vitória que é ter essa CPMI instalada hoje dentro do Congresso Nacional, com a formação de deputados e senadores.
porque era uma comissão que o governo não tinha nenhum interesse, tentou boicotar o tempo todo, né? E foi uma vitória, porque, na verdade, a fraude, ela estourou no governo Lula, mas é uma fraude que existiu em outros governos também. Então, a CPMI, ela não é para investigar só o governo Lula, ela é para investigar todo o período de fraude que aconteceu no Brasil. Então, por isso eu digo que é uma grande vitória. E outra situação que, embora, inclusive, o próprio governo tenha, né, e aí começando a fazer um balanço já iniciado ao ressarcimento daqueles que forem lesados, esse dinheiro que está pagando esse ressarcimento também está saindo do erário público. Então, nós estamos aí pagando duas vezes essa situação. Então, nós precisamos responsabilizar os culpados para que esse dinheiro saia. O senhor assistiu, o senhor já viu aí o quanto, né, de mansões, de veículos de luxo, de joia, de dinheiro fora do país que já foi levado em razão dessa fraude do INSS, quantos ficaram bitrilionários com essa situação. E, então, nós temos aí, primeiro, a CPMI é uma vitória, né? O ressarcimento simples feito ao povo brasileiro é uma vitória, mas nós precisamos encontrar todos os responsáveis para que eles possam devolver esse recurso ao erário público. Eles precisam, como alguns já foram para a cadeia, precisam ir os demais e lá permanecerem, né? E é muito importante o registro de que nós temos atuado em algumas ações que foram descobertas com essa fraude. Uma delas é porque, na nossa visão, na nossa experiência do direito do consumidor que nós temos, toda vez que você tem um dinheiro seu retirado de forma indevida, nós temos um PL para que esse ressarcimento, na verdade, deveria ser em dobro para o contribuinte que perdeu esse dinheiro. Porque devolver com juros simples, muitas vezes você deixou de comprar um medicamento, você deixou de fazer um tratamento da sua saúde que prejudicou mais a sua saúde lá na frente. Nós apresentamos um PL que está em andamento da casa porque foram descobertos mais de 150 mil empréstimos consignados feitos para crianças e adolescentes Absurdo via INSS. Isso, absurdo. Um absurdo. Então, nós apresentamos um projeto para que um consignado, por exemplo, só possa ser feito, na verdade, com autorização judicial quando nós estamos tratando de criança e de adolescente ou pessoa incapaz, que muitas vezes estão ali no INSS, né? Temos aí, fizemos a apresentação também, em razão do grande golpe de consignados no nosso país, nós propomos o fim do cartão de crédito consignado, que está mais do que provado que é uma fraude para o consumidor, uma fraude para o aposentado, para o pensionista, para o servidor público que faz consignado no nosso país. Essa propositura aí do fim do cartão, porque é absurdo mesmo esse cartão, né, de crédito. E que pé que está isso na avaliação lá? Está em comissões? Está em comissões, né? Ele vai passar por 3 comissões, o que me deixou muito satisfeita. Nós tivemos aí, todos conhecem aí um pouco o Migalhas, né, onde nós temos vários juristas ali que fizeram uma comissão tanto de direito bancário quanto também a Comissão do Consumidor Nacional, deram um aval positivo do ponto de vista técnico a esse projeto, concordando, né? Então, isso vai nos ajudar muito na tramitação do projeto, dentro da Comissão de Constituição e Justiça, dentro da própria Comissão de Direito do Consumidor e dentro da própria Comissão de Finanças da Casa, que vai passar. Então, nós estamos conseguindo aí apoio, porque é um produto que hoje existe só para dar lucro aos bancos. Gisela, deputada, eu vou para o intervalo comercial, mas antes de ir, eu queria que em 30 segundos você me dissesse, então, você disse aí que essas fraudes não são de agora, de muito tempo, realmente, não é? Eu queria lhe perguntar, e que você respondesse de forma muito breve, por que está, nesse governo atual, está havendo essa resistência tão grande, absurdamente grande, para fazer a fiscalização, para convocar A ou B, o filho o pai, o irmão, o filho, enfim. Qual que é o problema? Por que nesse governo está havendo tanta resistência assim? Na verdade, nós temos uma situação, de novo, é o judiciário,
né, tentando de alguma forma dar o bom andamento da CPMI, porque algumas pessoas convocadas para ouvir da CPMI tiveram habeas corpus aí por parte do STF para que não precisasse comparecer ou se comparecessem pudessem ficar em silêncio para não ter nenhuma penalidade. Isso é muito ruim, isso fere a democracia, isso fere o poder que o legislativo tem para poder investigar dentro de uma comissão. Mas é legal, né? Entrar na justiça e pedir, entrar com habeas corpus lá, até hoje é legal, né? Pode até não ser moral, não é o que a gente espera, mas entram-se lá e o juiz, no caso o ministro, acaba concedendo. Mas, felizmente, o Alfredo, que inclusive é do União Brasil, né, e que hoje é o relator da CPMI, tem feito um excelente trabalho de investigação e demonstrado de forma muito clara, de forma muito ostensiva, todo o prejuízo que eles têm causado à população brasileira. Isso é uma grande verdade que a gente tem acompanhado. Olha só, tá ótimo o bate-papo aqui, só que eu tenho que ir ali, ó, que o Dorileu tá ligando aí, falou, tem que chamar uma tabela comercial, porque senão como é que faz para pagar vocês? Lorenberg, o salário dele é muito alto, então a gente tem que chamar o Faz-me Rir. E a gente volta em 1 minuto e meio com a gloriosa Gisela, que vai falar no próximo bloco se ela encontrou ou não encontrou a gatinha dela que estava desaparecida. A gente volta num instante só. Bom, cá estamos de volta. Você está assistindo ao programa Opinião na sua TV Pantanal. A Lucimeire está aqui no grupo do Zap do Opinião, está gostando do programa, mandou fotinha. Obrigado, viu, querida? Mandar um abraço para o seu marido também, acho que é marido, é noivo, não é? Que é o Josimar. Obrigado também aí pelo carinho de vocês que estão acompanhando. Quem está também aqui no grupo, dando um sinal de joinha aqui para a gente aqui, é a Sueli Cardoso, lá do Parque Cuiabá. Obrigado, viu, também pelo carinho de vocês. Também está o Josias, de Vazia Grande, está acompanhando a gente aqui no nosso programa Opinião. Tem muita gente aqui mandando joinha. Eu daqui a pouquinho, se eu tiver um tempinho... Mas obrigado a vocês, de uma forma direta ou indireta, vocês que estão acompanhando a gente, viu, pelo Facebook, pela TV. Satisfação enorme ter você aqui em nossa companhia. Eu falei que a Gisela estava em Jururu, esses dias atrás aí, rapaz, ela veio aqui, chorou. Fada, quem que é fada? Quem que é fada? A fada era a gatinha que ela tinha, não é? E que, como diria o Evandro Mesquita na música, sumiu, desapareceu, escafedeu-se. E a gente fala assim de forma meio... Mas, na verdade, para a Gisela foi uma coisa muito forte, porque, você sabe, a gente apega... Lorenberg é desses que apega muito a animais, né, Lorenberg? Com certeza. Ele já perdeu o gato, o cachorro, já chorou e tudo. E não é diferente com a Gisela. E eu queria saber, nada até hoje, né? Nada, né? Não, acho que não dá para ver, né? Mas a fada é essa gata branca mais linda do planeta, para mim. Não sei se o Gerson consegue... Né? E a fada, ela sumiu em março desse ano, né? Mas vejam que logo depois do desaparecimento da fada, né, o que acontece? Mais 2 gatos da minha rua sumiram, né? E o último deles a gente viu, inclusive... Ai, que linda! Ela é linda, é modelo. E, na verdade, a gente tem uma mulher, uma senhora, né, que, na verdade, pega esses gatos, né? Nós não sabemos a finalidade, né, disso, o que é muito ruim, né, mas a polícia também está cuidando desse fato, né? Não só dela, mas como os outros 3 gatos, o Tóquio, o Jorge, que são os 2 que sumiram depois da fada aí. Nós esperamos que a fada esteja em boas mãos, não é? E se você que apanhou, como diria o cuiabano, né, tiver um sentimento aí de misericórdia, devolva para a Gisela. Tem até, eu soube, né, Joacil, tem até uma recompensa aí. Recompensa. Devolva a gatinha, a fada, que pertence. Tem quase 2 anos isso já, não tem não? Não. Foi em março, dia 25 de março desse ano de 2025. Vai fazer 1 ano então aí a fadinha. Deve estar sentindo falta da dona muito grande. Queria te falar, tem uma informação que a Marisa Batalha me passou. O que você tem contra o STF? Porque tem uma ação que você entrou aí sobre, na verdade não é nem o STF, contra as empresas aéreas, mas com o STF que
que estaria no meio do caminho, que nem a poesia do Drummond. No meio do caminho havia uma pedra. O que tem essa questão aí que está tão radical por parte das empresas aéreas? Então, primeiro é importante dizer que a Gisela do Procon não saiu de mim, né? Então, o direito do consumidor é a minha pauta principal aí dentro da Câmara dos Deputados. E vejam que primeiro nós tivemos uma situação muito séria e felizmente eu tive uma articulação muito grande dentro da Câmara dos Deputados para que a gente pudesse evitar com que as companhias aéreas passassem a cobrar também essa bagagem de mão de 10 quilos que a gente leva na parte de cima da aeronave. Um absurdo isso, né, que estava começando já a fazer em voos internacionais e que nós conseguimos cessar essa prática aqui no Brasil e tem um projeto de lei aprovado nesse sentido, né, como também aprovamos aí na Câmara dos Deputados para não cobrar o assento, né? Hoje, se você quiser viajar com a sua esposa, com a sua filha, né, ao seu lado, você tem que pagar, porque senão você vai para o assento aleatório, um vai no início, outro vai lá no final da aeronave, né? O que é um absurdo, porque se todo mundo vai sentado, né? Porque eu vou ter que pagar para escolher um assento. Então, esse é um ponto. E como se não bastasse isso, quando você fala aí do STF, né? Por que nós fizemos essa ação? Porque todas as ações de indenização que os consumidores do Brasil entraram contra as companhias aéreas para, na verdade, indenização por atraso de voo e voos cancelados estão suspensas no Brasil. Não deveriam todas estar suspensas, mas existe uma discussão hoje, né? Alguns juízes aplicavam o Código de Defesa do Consumidor, que dá o direito à indenização quando é a própria empresa que dá causa a esse atraso ou cancelamento, né? E nós temos aí a situação de que quando é por mau tempo, caso fortuito, força maior, o Código da Aeronáutica fala que a companhia não deveria indenizar. Então, há uma discussão se vai se valer o Código do Consumidor ou o Código da Aeronáutica. E para decidir isso, o STF fez essa suspensão das ações no Brasil. Acho que estão no Juizado Especial, na Justiça Comum, todas foram paralisadas. Então, consumidores que já estavam há muito tempo com prejuízo estão e nós precisamos de agilidade nessa decisão. E mais do que agilidade, nós precisamos que prevaleça o Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, que é a lei mais nova, que é a lei que protege o consumidor. Porque nós estamos falando aí do risco do negócio, né? Eu vou colocar um exemplo bem simples aqui, mas imagina se você hoje resolver vender cachorro-quente. E aí você vai aproveitar o domingo que lá na frente da igreja você vai para lá, quando termina a missa, vende muito cachorro-quente. Se nesse dia chove muito, se nesse dia não dá para vender o cachorro-quente, o que acontece? Você arca esse prejuízo. Isso acontece com todo e qualquer comerciante. O risco do negócio é seu. As companhias aéreas não querem assumir esse risco. Elas querem que você compre uma passagem e se chover e ela não conseguir voar, ela quer que você arque com esse risco. E nós não podemos aceitar. O Código de Defesa do Consumidor é claríssimo, a responsabilidade é objetiva e ela tem que arcar com o risco do negócio. Então, é muito importante que o STF tenha essa sensibilidade de não dar mais prejuízo aos consumidores do nosso país, seja por atraso, por cancelamento de voo. Qual que é o peso da bagagem interna que pode levar? 10 quilos. Isso 10 quilos. Está na lei, isso está... Então, a grande questão é que fala 10 quilos, mas na legislação não tem, na verdade, o tipo de bagagem. Verdade, não consta. E essa bagagem, até então, que a ANAC divulgou, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, é aquela mala menor, de rodinha, mas que cabe lá em cima. Agora eles querem que deixe os 10 quilos, mas numa mochila, por exemplo, que caiba embaixo da poltrona da frente, né? Então, o brasileiro se adaptou, o brasileiro comprou a malinha de 10 quilos, é a que ele leva hoje, e agora eles estão querendo retirar Enfiar de baixo lá não cabe. Essa não. O Lorenberg, por favor. Deputada, se a senhora me permitir, eu gostaria de sair um pouco fora, embora todos os nossos assuntos tratados agora, que a senhora tão bem respondeu a todos nós, são extraordinários, mas eu gostaria de sair um pouco fora. A senhora é presidente municipal do União Brasil. Está exercendo o cargo
de deputada federal. Provavelmente virá com a candidatura em 2026. Mas no União Brasil está numa sinuca de bico, digamos assim. Tem de um lado o grupo do governador Mauro Mendes, que tem o seu candidato a governador, e do outro lado o grupo dos irmãos Campos, que estão no mesmo partido. E o Jaime, ou o senador Jaime, pretende vir para uma disputa ao governo do Estado. Na visão da senhora, na leitura da senhora, o que falta para trazer uma solução viável para o partido União Brasil diante dessa sinuca de bico? Então, diálogo, né? Mas vejam, é importante essa sua pergunta, né? Primeiro, para dizer muito claro que o governador Mauro Mendes, que hoje é o presidente estadual da sigla, né? Ele, muito antecipadamente, até de forma antecipada, ele declarou o seu candidato pessoal a governo do estado, que é o vice Otaviano Pivetta, em razão da própria lealdade do Pivetta durante esses 2 mandatos ao governador Mauro Mendes e a todo o grupo do próprio União Brasil. E vejam que nós não tínhamos uma declaração clara, né, do senador Jaime Campos de que ele seria candidato a governo, né? Então, em vários momentos ele falou é possível e tudo mais e tal. No final de 2025, né, fechando as portas ali perto do Natal, ele fez até na imprensa uma declaração de que o nome dele está pronto aí para a pré-candidatura a governo do estado. Então, nós não tivemos ainda, né, uma oportunidade de uma reunião partidária para tratar desse assunto. Então, eu acredito que, respondendo a sua pergunta, que vai ser através do diálogo, né, que isso vai se resolver, né? Então, é bom ter um partido com tantas lideranças como tem a União Brasil, em que a gente tem vários nomes ali à disposição, né? E aí é isso, existe essa discussão interna, né, para se verificar até onde o próprio Mauro Mendes foi entrevistado e disse, né, ele declarou ao Jaime que ele tinha que viabilizar a candidatura. Então, eu acredito que União Brasil, dialogando, analisando pesquisas, analisando o cenário, vai fazer a decisão aí mais adequada. Pesquisas, geralmente, é esse o principal instrumento usado para definir, para sair desse tipo de imbróglio, não é? Mas o Lorenberg falou aí sinuca de bico, eu estou vendo que o Jaime está mais na sinuca de bico, porque ele vai peitar o presidente, se bem que o União Brasil, o antigo DEM, né, tem uma força muito grande no interior, enfim, diz que eles briguem lá, né? A Gisela Simona, a propósito, eu disse no começo do programa, não é? Ela entrou na condição de deputada federal, assumindo vaga do Fábio Garcia, que hoje é secretário-chefe da Casa Civil, né? A Gisela, eu fiz elogio no começo do programa e não vou deixar de ratificar isso agora no final, por conta disso, né, dessa atuação dela, tem ganho a simpatia do eleitorado mato-grossense. Eu vi, é certo que você vai dizer assim, mas pesquisa, Paulo, para cargos de deputado e tudo, são mais difíceis. Não, mas essa é um retrato do momento, não é? A Gisela, nas que eu vi, deputada, não sei, ela aparece em 5º lugar. Eu já vi que ela é muito melhor classificada, né, nessas pesquisas do que muita gente que está há muito tempo e está em 5º, 4º, está ali beliscando, está trabalhando e está correndo trecho. No recesso, por exemplo, eu vi que ela mais de dezenas aí de municípios que ela já botou o Joacir para dirigir, o esposo dela, e está dirigindo, e está indo, né? Então a senhora está vendo, acompanhando, com que tipo de ânimo essas pesquisas que têm aparecido, não sei se a senhora chegou a ver? Não, vi algumas pesquisas sim, né? A gente fica bastante feliz de ver o nosso nome lembrado pela população, a maioria são pesquisas espontâneas. O que eu tenho dito é que nós temos trabalhado muito, né? E trabalhado muito, e alguns dados é importante a gente fazer o registro, né? Eu tenho uma honra de ter sido aí a única parlamentar federal do estado de Mato Grosso a ser 100% de frequência no plenário da Câmara. Nunca faltou, não? Nunca faltei. Eita! Nunca faltei, e não é questão, eu sei que
às vezes alguns dizem, é mais do que obrigação. É obrigação, mas é compromisso com o povo de Mato Grosso. Eu entendo que isso é necessário. É exatamente essa participação que me faz poder ter a justificativa do porquê de cada um dos votos que eu dei, né? A questão de nós termos aí mais de 300 proposições nesse ano de 2025, são proposições que eu tenho muito orgulho de dizer que melhoram a qualidade de vida das pessoas, né? Não são propostas aleatórias em que eu sequer sei o que está sendo proposto, né? Então, a participação em comissões que são essenciais dentro da Câmara dos Deputados, como a Comissão de Constituição e Justiça, né? Como a Comissão do próprio Direito do Consumidor, né? A Comissão da Mulher, onde a gente tem tido uma atuação muito forte e positiva, né? Então, são trabalhos como esses que dão essa característica. E o pé na estrada é da Gisela Simona, né? Nós tivemos aí várias viagens, mais de 5.000 quilômetros andados de carro dentro do estado de Mato Grosso, né? Estamos aí no domingo indo para o Nortão, visitar Colíder, Alta Floresta, as cidades do Nortão do nosso estado. Então, é isso, eu acho que isso melhora o nosso contato com as pessoas, a saber o que elas querem que seja apresentado na Câmara dos Deputados, e o povo vai ter a oportunidade de, lá em outubro, aprovar ou não o mandato de Gisela Simona. Vamos colocar disso no União Brasil aí, Gisela Simona para a reeleição. Ela é candidata, não podemos falar que é candidata, mas ela está aí como o Joacil que se cuide, né? Tem que preparar mesmo aí o físico, inclusive, para dirigir, para carregar a gloriosa primeira-dama aí para baixo e para cima, que é a Gisela Simona. Aqui eu agradeço, viu? Obrigado, deputada, por ter vindo esse espaço. Sempre que houver produtividade, trabalho a mostrar para o eleitor, que é a nossa audiência, que na ponta é eleitor, esse espaço estará sempre a postos para bem informar. Eu que agradeço, quero aproveitar a audiência desse programa para deixar o meu Instagram, Gisela Simona Oficial é o meu Instagram, onde todos podem ali acompanhar o nosso trabalho, a nossa prestação de contas daquilo que nós estamos fazendo por Mato Grosso, e inclusive sugerir algumas pautas importantes na Câmara dos Deputados. @Gisela Simona. Oficial. Então vai lá que você vai inclusive interagir com ela. Obrigado, Joacil, que é o glorioso Driveman, não é? E que é o grande amor da vida dela. Então, depois da fada, que está assumida, que é gatinha, não é? Obrigado também à moça de São Geraldo, que é a minha amiga de velha data, de antiga data, né? A Marisa Batalha, grande Marisa, grande jornalista, minha amiga de muito tempo atrás, né? Não que sejamos velhos, viu, Marisa? Quantos anos? Não precisa falar os anos também. Obrigado, viu, Marisa Batalha? Beijo para Maria Eduarda. Abraço também, né? Casada? Não importa. Não importa. Maria Eduarda também, assessora de imprensa, que está ali, dando uma força. E a você, Lorenberg. Até amanhã. A gente se encontra às 19h30 amanhã aqui no programa Opinião, na sua TV Pantanal, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.